Saudações. Hoje aconteceu uma coisa que a gente não previu. Eu normalmente procuro disponibilizar a fonte do que eu falo. E aí eu fiz um fio na outra rede social. E tal, o fio era para falar sobre o assunto. E ele viralizou. Viralizar, gente, deixa eu explicar para vocês, é superestimado. Porque, veja, a gente tem muito mais hater do que seguidor. E gastei tanto tempo apagando comentário escroto, bloqueando, que eu não tive prazo de almoçar, eu tive que comer bolo. É foda. Mas eu não vou deixar de fazer o vídeo que eu me propus, né? Peraí, é difícil ajeitar isso aqui. O vídeo que eu me propus, que era sobre economia política. Mais especificamente, a origem do capitalismo. A gente sabe que o colonialismo português e espanhol, o roubo de milhares de toneladas de prata, de ouro, das Américas por parte da Espanha, a destruição de civilizações inteiras, de culturas, de milhares de idiomas, principalmente por causa da Espanha. Teve colonialismo português, mas foi a Espanha o elemento que massacrou mais, indiscutivelmente foi a Espanha. Ela destruiu os tíbias, os incas, os astecas, os maias. Então, o elemento genocida que roubou como se não houvesse amanhã e transportou quantidades inacreditáveis de prata e ouro das Américas para a Europa foi a Espanha. Certo? A Espanha. Mas eu não quero falar sobre isso hoje, até pretendo. Hoje eu quero falar sobre... Porque estima-se que o número de mortos por conta do colonialismo nas Américas, reunindo as obras de espanhóis, franceses, portugueses e ingleses, estima-se que esse número tenha chegado a 100 milhões de pessoas. Fala assim, é o maior número de mortos, não é. O maior número de vítimas é o do colonialismo britânico. Só na Índia, eles foram responsáveis pelo passamento de 165 milhões de pessoas. E não estamos falando de 70 milhões na China. E dos incontáveis na África. Então, nada, nenhum império na história humana, em nenhum momento da história humana, foi responsável por tanto roubo e tanto assassinato quanto o Império Britânico. O que os ingleses fizeram não tem par na história humana. Certo? Então a gente vai começar falando sobre isso. Vamos lá. O Império Britânico matou 165 milhões de indianos em 40 anos. Não foi só, 165 milhões de pessoas as vítimas, não. Num prazo de 40 anos foram 165 milhões. Se você juntar tudo, só na Índia, 1/4 bilhão de pessoas foram assassinadas pelo Império Britânico, pelos ingleses. Você fala britânico, é complicado, né? Porque a Inglaterra dominou Gales, dominou a Irlanda, anexou a Escócia, então incorporou, né? Então, vou falar em inglês. Um estudo acadêmico descobriu que o colonialismo britânico causou aproximadamente 165 milhões de mortes apenas na Índia e apenas no período de 1880 a 1920. Não está contando o período anterior. Certo? Esse número extraordinário de óbitos aconteceu enquanto a Inglaterra, o capitalismo, né? Vamos falar, capitalismo, o Ocidente, associar essas duas coisas. Porque tem muita gente que fala, o comunismo matou melões. Vamos falar dos melões do capitalismo também. Isso é o Ocidente, isso é capitalismo, isso é Europa, isso é disso que nós estamos falando. Nesse período de 40 anos, a Inglaterra roubou trilhões de dólares em riqueza. O sistema capitalista global foi fundado nos genocídios imperiais europeus, que inspiraram o Adolf, né, e levaram ao fascismo. O Adolf fez na Europa apenas o que os europeus fizeram nas Américas, na África e na Ásia.
colonialismo britânico, em particular, causou pelo menos 100 milhões de mortes na Índia em 40 anos. De acordo com esse estudo acadêmico, que a gente vai disponibilizar, durante quase 200 anos de capitalismo, o Império Britânico roubou pelo menos 45 trilhões de dólares de riqueza da Índia, calculado por um proeminente economista. Vamos colocar aqui o primeiro. A gente gosta de trabalhar com fontes, está no nosso canal no Telegram. A gente gosta de trabalhar com fontes. É bom, né? Para não ficar nenhum mal entendido. Os crimes genocidas cometidos pelos impérios europeus, fora de suas fronteiras, foi o que inspirou o Adolf e o Benito e levou ao surgimento de regimes fascistas que cometeram crimes genocidas semelhantes dentro do próprio domínio. Então, basicamente é isso. O que foi o nazi, que a gente não pode falar? Eu vou ter que desmonetizar esse vídeo também. Não tem jeito, né? As coisas a falar, as coisas como elas são, tem que desmonetizar. Paciência. O que foi o nazi? O que foi o nazismo? Aplicar na Europa o que os europeus aplicavam no resto do mundo. Só isso. O antropólogo econômico John Hickel e seu coautor Dylan Sullivan publicaram um artigo na respeitável revista acadêmica World Development, intitulado Capitalismo e Pobreza Extrema, uma análise global dos salários reais, altura humana e mortalidade desde o longo século XVI. Nesse relatório, esses dois estudiosos estimam que a Índia sofreu 175 milhões de mortes em excesso apenas devido ao colonialismo britânico entre 1880 e 1920. Esse número é maior do que o número combinado de mortes nas duas guerras mundiais. Eles acrescentaram que a expectativa de vida na Índia não atingiu o nível da Inglaterra do fim do século XIX até 1950, após a colonização. Hickel e Sullivan resumiram essa pesquisa em um artigo na Al Jazeera. Tem até um vídeo no YouTube falando sobre isso. Vamos postar aqui no nosso canal. Peraí, não, agora eu não quero te ouvir agora não, meu filho. Vamos postar no nosso canal aqui no Telegram esse vídeo. Que é ponte. Senão a gente fica aparecendo hoje no mundo, né? Só fala bobagem. De acordo com a pesquisa desse historiador, na verdade de outro, Robert Allen, a pobreza extrema na Índia aumentou enormemente sob o domínio britânico. De 23% em 1810, lembrando que a colonização é de 1780, para mais de 50% em meados do século XX. Então, o que empobreceu a Índia foi a Inglaterra. Os salários reais diminuíram muito durante o período colonial britânico, atingindo o ponto mais baixo no século XIX, enquanto as fomes se tornavam cada vez mais frequentes e mortais. Longe de beneficiar o povo indiano, o colonialismo foi uma tragédia humana com poucos paralelos na história registrada da humanidade. Os especialistas concordam que no período de 1880 e 1920, auge do poder imperial britânico, foi particularmente devastador para a Índia. Censos populacionais abrangentes realizados pelo regime colonial a partir da década de 1880 revelaram que a taxa de mortalidade aumentou consideravelmente nesse período, passando de 37 mortes por mil habitantes na década de 1880 para 44 mortes por habitante na década de 1910. A expectativa de vida caiu dos já muito baixos 26,7 anos para inacreditáveis 21,9 anos. Em um artigo recente na revista World Development, dados do censo foram usados para estimar o número de pessoas mortas pelas políticas imperialistas britânicas durante essas 4 décadas brutais. Dados robustos sobre as taxas de mortalidade na Índia só existem a partir da década de 1880. Se usarmos isso como base para a mortalidade normal, descobrimos que cerca de 50 milhões de pessoas na Índia morreram em excesso, sobretudo crianças. Elas ocorreram sob a égide do colonialismo britânico durante o período de 1891 a 1920. 50 milhões de mortes é um número impressionante, mas essa é uma estimativa muito conservadora. Dados sobre os salários reais indicam que em 1880 os padrões de vida na Índia colonial já haviam caído drasticamente em relação aos níveis anteriores, que é o pré-imperialismo, né? Allen e outros estudiosos argumentam que, antes do colonialismo, os padrões de vida indianos podem ter estado
no mesmo nível nas partes em desenvolvimento da Europa Ocidental. E a gente não sabe ao certo qual era a taxa de mortalidade pré-colonial. Mas se assumir que era semelhante à da Inglaterra no século XVI e XVII, 27 por mil, descobrimos que 165 milhões de mortes em excesso ocorreram apenas no período de 1881 a 1920. A gente tem que se lembrar que a Índia sempre teve entre um sexto e um quinto da população humana. Embora o número de mortes seja sensível às suposições sobre mortalidade básica, está claro que pelo menos 100 milhões de pessoas morreram prematuramente no auge do colonialismo britânico. Essa está entre as maiores crises de mortalidade induzida por política na história da humanidade. É maior que o número combinado de mortes que ocorreram durante todas as fomes na União Soviética, na China, na Coreia do Norte, no Camboja e na Etiópia. Esse número impressionante ainda não inclui as dezenas de milhões de indianos mortos em episódios de fome provocada pelo homem, pelos britânicos, causados pelo Império Britânico. Deixar claro, né? Na história da fome de Bengala, em 1943, cerca de 3 milhões de indianos morreram de fome, enquanto o governo britânico, comandado na época por Winston Churchill, exportava alimentos e proibia a importação de grãos. Estudos acadêmicos realizados por cientistas descobriram que a fome de 1943 em Bengala não foi resultado de causas naturais, foi produto de políticas do primeiro-ministro Winston Churchill. O próprio Churchill era um racista notório e empedernido, que já havia declarado: eu odeio indianos. Eles são um povo bestial com religião bestial. No início da década de 1930, Winston Churchill também admirava o líder nazista Adolf e o ditador italiano que fundou o fascismo, Benito. Os próprios apoiadores acadêmicos de Churchill admitiram que ele expressou admiração profunda por Mussolini e, se forçado a escolher entre o fascismo italiano e o comunismo italiano, Churchill, sem hesitação, escolheria o primeiro. Tasso Tahor, que serviu como subsecretário-geral das Nações Unidas, documentou exaustivamente os crimes do Império Britânico, particularmente sobre a era Churchill, e diz que Churchill tem tanto sangue nas mãos quanto Adolf. Vou até mostrar para vocês, vamos mostrar, né? Claro, aqui a gente leva a fonte muito a sério. Vamos mostrar aqui para vocês isso. Está no nosso canal do Telegram. Por que Telegram? Porque lá é mais fácil debater, gente. Aqui, Telegram é liberdade, Telegram a gente pode ouvir, Telegram a gente pode falar, Telegram ninguém desmonetiza a gente, ninguém bane nossa conta, né? Então é isso. Mas vamos continuar. Em uma entrevista de 2018 para o site indiano Mind, uma estudiosa britânica, ela afirmou que entre 1765 e 1938, a Índia foi roubada em 9 trilhões de libras, equivalente hoje a 45 trilhões de dólares, tomando como medida os ganhos do excedente de exportação da Índia e capitalizando a uma taxa de juros de 5% anuais. Vamos falar sobre essa drenagem, porque ela foi fundamental para industrializar a Inglaterra. A Inglaterra foi, assim como a Espanha enriqueceu, Portugal enriqueceu sob o ouro e a prata que eles roubaram das Américas, a industrialização inglesa foi construída em cima da vida e da riqueza roubada dos indianos. Tem que ficar claro, tem que ficar claríssimo para todo mundo. O Ocidente e o capitalismo jamais teriam existido sem o colonialismo. O imperialismo e a drenagem de vidas humanas e riqueza das Américas Latinas, no século XVI ou XVIII, da África, do século XV ao XX, da China, no século da Grande Vergonha, de 1939 e 1949, foram cruciais para o capitalismo e, portanto, o Ocidente se desenvolvesse. Mas em nenhum lugar desse planeta tanta gente foi morta e tanta riqueza foi roubada como na Índia. Entre 1765 e 1938, vamos repetir. A drenagem de recursos totalizou 9 trilhões e 200 bilhões de libras, equivalente hoje a 45 trilhões de dólares. Tomando como medida, repito, apenas os ganhos excedentes. Os indianos, a eles, nunca foi creditados com seus próprios ganhos em ouro e divisa. Em vez disso, os produtores locais
da Índia recebiam o equivalente em rúpias do orçamento, algo que nunca foi encontrado em nenhum país independente. Eles roubavam ouro e entregavam papel. Foi assim que os Estados Unidos aprendeu a fazer, né? A drenagem de recursos variou sempre entre 26% e 36% do orçamento do governo central. Evidentemente, uma enorme quantidade de dinheiro como essa faria uma diferença muito grande se a Índia tivesse retido essa riqueza no país. A Índia teria sido muito mais desenvolvida, com indicadores de saúde e bem-estar social infinitamente melhor. Vou mostrar para vocês a entrevista dessa pesquisadora, a LiveMind. Porque, como eu disse, o nosso foco aqui é a fonte, né? Senão a gente vira um hoje no mundo militar da vida. Então, gente, como eu já expliquei, só não cito a fonte quando ela é russa. Bielorrussa, chinesa, iraniana, porque se eu cito, eu estou marcando um alvo. Né? Todo mundo sabe como é que a rede social funciona. Então, se eu cito, eu marco um alvo, então eu não cito. Mas como aqui é fonte do Ocidente, eu posso citar. Durante a transição industrial da Grã-Bretanha, e sobre isso que eu quero falar, a primeira fase da Revolução Industrial, 1780-1820, a drenagem da Índia e das Américas combinada foi de cerca de 6% do PIB da Grã-Bretanha, que equivale à própria taxa de poupança. Então, metade do que a Inglaterra usou para fazer a Revolução Industrial foi da taxa de poupança, a outra metade foi roubada, principalmente da Índia. Desde meados do século XIX, a Grã-Bretanha apresentava enormes déficits em conta corrente com a Europa Ocidental e com a América do Norte. Mas, ao mesmo tempo, investia maciçamente nessas regiões, o que significava que ela também tinha enormes déficits em conta de capital. Os dois déficits se somaram com um déficit de balanço de pagamento com essas regiões. Então, como foi possível para a Grã-Bretanha exportar tanto capital para a construção de ferrovia, estrada, fábrica nos Estados Unidos e na Europa? Como é que ela conseguia controlar seus próprios débitos e balanço de pagamento com essas regiões que estavam sendo resolvidos pela apropriação do ouro e de finanças ganhas pelas colônias, especialmente a Índia? Ou seja, quem pagou os enormes déficits que a Inglaterra fez para investir nos Estados Unidos e na Europa foi o povo indiano. Todas as despesas incomuns, como a guerra, foram colocadas no orçamento indiano. E tudo que a Índia não foi capaz de pagar por meio de seus ganhos anuais de câmbio foi mostrado como endividamento, sobre o qual os juros foram se acumulando. Praticamente não houve aumento na renda per capita entre 1900 e 1946. Como todos os ganhos que a Índia produzia foram levados pela Inglaterra, a estagnação não é surpreendente. Pessoas comuns morreram como moscas devido à subnutrição e doenças causadas pela miséria e pela fome. É chocante que a expectativa de vida dos indianos ao nascer fosse de menos de 22 anos em 1911. O índice mais revelador, entretanto, é o da disponibilidade de grãos para alimento. Com o poder de compra dos indianos comuns estava sendo espremido por altos impostos, o consumo anual per capita de grãos para alimentação caiu de 200 quilos em 1900 para 157 quilos na véspera da Segunda Guerra Mundial. E caiu ainda mais para 137 quilos em 1946. Nenhum país do mundo de hoje, nem mesmo menos desenvolvido, está sequer perto da posição que a Índia estava em 1946. Embora os últimos anos tenham lançado mais luz sobre a experiência colonial, há muito que ainda não se sabe. Por exemplo, quanto dinheiro foi realmente retirado da Índia? Em uma coleção de ensaios publicada recentemente pela Universidade de Colômbia, Patnaik tentou fazer uma estimativa abrangente. Ao longo de aproximadamente 200 anos, a Companhia das Índias Orientais e o Raj britânico desviaram 44,6 trilhões de dólares da Índia para a Inglaterra. Para colocar essa quantia em contexto, a estimativa do PIB da Grã-Bretanha em 2018, medido pela produção econômica atual, é de cerca de 3 trilhões. Na era colonial, a maior parte das consideráveis receitas em divisa estrangeira da Índia ia direto para Londres, prejudicando seriamente a capacidade do país de importar maquinário e tecnologia para embarcar no caminho da modernização semelhante ao que o Japão fez em 1870. É importante destacar que no ano de 1800, a Índia era a segunda maior economia industrial do mundo. No ano de 1700, a Índia era a maior economia industrial do mundo. O que aconteceu com a economia industrial da Índia?
foi destruída pelo roubo praticado pela Inglaterra. As cicatrizes desse colonialismo ainda permanecem. E a Índia, ela não só foi devastada, como ainda paga pelos erros. Na verdade, não foi erro, né? Foi políticas propositais. Foi políticas propositais que a Inglaterra desenvolveu lá. Vamos dar um exemplo. Todas as potências coloniais, evidentemente, instituíram um sistema de arrecadação de imposto, que era a maneira da Europa roubar. Gente, quando você fala acumulação primitiva de capital, capitalismo comercial, capitalismo industrial, dá a impressão que a Europa ficou rica porque produziu, nada, ficou rica porque roubou. Roubou como se não houvesse amanhã. Roubou como nunca antes na história humana. A Europa foi feita em cima do roubo, da pilhagem, do assassinato, do genocídio, da pirataria. Certo? Mas o próprio nome do administrador distrital na Índia era coletador. Quando a Companhia Britânica das Índias Orientais obteve o direito de arrecadação de receita em Bengala em 1765, seus funcionários enlouqueceram de avareza. Este Dutt, um funcionário público do Raj britânico, documentou que entre 1775 e 1770, a companhia triplicou a receita tributária em Bengala, em comparação com o antigo regime de Nawab. Você sabe o que isso significa para um camponês já em si bastante pobre? O Nawab já estava cobrando impostos altos, mas quando a Companhia Britânica assumiu e triplicou a arrecadação à força, em 5 anos houve uma grande fome em Bengala em 1770. De uma população de 30 milhões, os próprios britânicos estimaram que 10 milhões morreram em 5 anos por causa do roubo. A industrialização inglesa não foi feita porque, meu Deus, os capitalistas britânicos juntaram dinheiro, não. Eles roubaram a riqueza e a vida de milhões de pessoas. Certo? De 1765 até a posse da coroa, quando a Rainha Vitória se tornou formalmente a Rainha da Índia, a Companhia Britânica das Índias Orientais usava de 1/4 a 1/3 de toda a arrecadação líquida para comprar mercadorias de exportação dos camponeses. Esse foi um uso anormal de impostos e os próprios camponeses não sabiam que estavam sendo enganados. Se o mesmo agente da Companhia Britânica que cobrava os impostos do produtor tivesse ele mesmo comprado os bens desse produtor com o dinheiro do imposto, então o camponês teria percebido. Dalman Cut Tokala Hai. Algo suspeito está acontecendo aqui. Mas o agente da companhia que comprou os produtos com o dinheiro do imposto era uma pessoa diferente e fez de um momento diferente daquele que o agente da companhia cobrava o imposto. Portanto, os produtores não conectavam os dois funcionários. O mercado é uma coisa incrível, ele obscurece os relacionamentos reais. Isso é capitalismo. Uma grande parte do pagamento de impostos do próprio produtor era simplesmente convertido em mercadorias de exportação, de modo que a companhia britânica recebia essas mercadorias de graça. O mecanismo posterior, depois que a coroa assumiu, foi um desenvolvimento adicional usando letras de câmbio. Os únicos beneficiários indianos desse sistema inteligente e injusto de vincular comércio aos impostos eram os intermediários ou dalaus. Algumas das fortunas mais conhecidas da Índia de hoje obtiveram seus primeiros lucros fazendo dalali para os britânicos. O imposto de renda sobre empresas e profissionais praticamente não existia na Índia até a Segunda Guerra Mundial. Mas, em perspectiva, graças a Fernando Henrique Cardoso, também não existe no Brasil. Especulador financeiro não paga imposto. O Brasil é um dos 2 únicos países do mundo que faz isso, ao lado da Estônia, que não tem mercado de capitais. Da mesma forma, latifundiário não paga imposto no Brasil. Latifundiário para agronegócio não paga. Então, a mesma lógica perversa de empobrecer, de roubar riqueza, comida e vida das pessoas para enriquecer os poucos que existiam no Raj britânico que existe no Brasil. Só que aqui os beneficiários são os latifundiários do agronegócio e a mineração. E, claro, os políticos que eles representam. Em nome dessas pessoas que o Brasil se desindustrializa a olhos vistos em uma velocidade alarmante. Certo? Então, é isso. Nós, futuramente, porque isso leva um tempo, gente, não é fácil, mas futuramente nós vamos fazer vídeos sobre o colonialismo espanhol e seus efeitos, né? E também sobre o que foi feito contra a China e contra a África. Quando alguém vier com aquela conversinha
de Mao matou melões, Stalin matou melões, mostra isso aqui para eles. Esses são os melões do capitalismo. Na verdade, nem são melões, são belões. É isso. Muito obrigado. Se você ainda não está inscrito, se inscreva no nosso canal. Curta, compartilhe, porque você pode ter certeza que a inteligência artificial não vai indicar esse vídeo para ninguém, né? Então, nós dependemos de você compartilhar. Muito obrigado.